Olá pessoal, tudo bem? Começa aqui o especial Saúde. Você já se inscreveu no canal? Já deu seu like? Já ativou o sininho? E mande seus comentários, que é sempre importante ter a sua opinião. Portanto, nesse especial Saúde, como fazemos semanalmente, sexta-feira às 8 da noite, sempre temos um grande convidado, uma importante referência da área médica ou mesmo um especialista para abordar temas sobre a saúde física, mental e financeira. E hoje não é diferente. Quem apresenta o nosso convidado é a doutora Lúcia Bel Awad. Vamos lá! Olá, é um prazer estar com vocês, queridos amigos, espectadores. Eu sou a doutora Lúcia Abel Awad, com mais uma entrevista no especial Saúde, aqui no canal Biografias, do jornalista Elias Awad. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso programa o professor doutor Giovanni Guido Cerri. É isso mesmo, doutora? Pronunciei certo? Certíssimo. É uma grande honra tê-lo aqui no nosso canal, no nosso programa. É médico graduado pela Universidade de São Paulo, doutor em radiologia pela Faculdade de Medicina da USP, é presidente titular e presidente do Conselho do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, do Conselho de Inovação do Inova HC, membro da Academia Nacional de Medicina, e também foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo entre 2011 e 2013. De falar dos assuntos da saúde, hoje tão relevantes, né, nesse momento que a gente vive, e poder discutir o que se faz no Hospital das Clínicas, as questões da inovação, os diversos temas aí que possam ser interesse dos ouvintes. Muito bom, muito bom. E como todo profissional, médico e cientista que passa aqui no Especial Saúde, eu gostaria de saber como que você chegou na medicina, como surgiu esse desejo de ser médico, uma rápida explanação sobre a sua trajetória. Então, eu nunca pensei em ser nada fora a medicina, né? A família da minha mãe era de médicos, meu avô era médico, então sempre teve essa forte influência, né, em relação à medicina. E eu lembro que quando era criança eu passava lá na Doutor Arnaldo, eu via a Faculdade de Medicina da USP e dizia, um dia eu vou estudar nessa faculdade, né? Então eu sempre tive essa atração pela medicina, o interesse, né, pela saúde. Nunca me veio na cabeça fazer nada diferente que não fosse medicina. Nós estamos atravessando um momento muito difícil na saúde com essa pandemia, né? Enfim, que é realmente um problema de proporções gigantescas na saúde, né? E pegou todo mundo desprevenido e assim a gente observa que ainda é uma situação que não tem controle. A gente observa o aumento de número de casos agora. A gente pode até classificar como uma segunda onda nos Estados Unidos e na Europa, né? Mas graças a Deus o número de óbitos ele é bem menor em relação ao início da pandemia, porque hoje a gente já sabe lidar melhor com esse novo coronavírus e os tratamentos são mais efetivos, os médicos já aprenderam, né, a trabalhar com os casos mais graves. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o Brasil está respondendo bem frente a esta pandemia? Então, o Brasil teve um desenvolvimento distinto, né, de outros países, né, porque o Brasil entrou na primeira onda e continua na primeira onda, né? Então nós estamos num platô muito prolongado, né? Diferente de outros países que tiveram um pico e depois o pico diminuiu e em alguns casos agora, principalmente Europa, nós estamos tendo uma segunda onda, né? Mas depois que os casos foram reduzidos a um número muito pequeno, né? No Brasil, nós continuamos com o número de casos bastante elevado e continuamos no platô, e apesar de os casos estarem se reduzindo e o número de óbitos está pela metade do que já foi, nós continuamos numa primeira onda e o risco agora com uma retomada forte, né, que aconteceu basicamente nesse último mês, né, onde as pessoas voltaram, né, a se socializar, voltaram aos locais de trabalho, nós podemos ter novamente um aumento de casos.
sem sair da primeira onda, né? Essa nossa primeira onda vai durar um ano inteiro, né? Quer dizer, então é possível que a gente também chegue nesse patamar de uma segunda onda, de um aumento expressivo de casos em relação ao que a gente tem hoje, na sua opinião? É possível que nós tenhamos uma elevação dessa primeira onda, né? Ao invés dos casos continuarem diminuindo, pode ter um repique, podem voltar a aumentar, em razão da exposição, né? Do isolamento social, que foi acabando muito por esgotamento mesmo, né? Porque nós tivemos um isolamento social muito prolongado, né? E é claro que as pessoas têm dificuldade tem que retomar suas atividades, tem que sair do isolamento, as escolas têm que reiniciar, a vida tem que voltar de alguma forma. E isso, é evidente, representa um risco de aumento de pessoas contaminadas. E nós vamos ter que lidar com isso. A verdade é que, em São Paulo, no estado de São Paulo, o Sistema Único de Saúde, ele aguentou bem a onda, né? Nós tivemos muitos casos, mas não tivemos colapso da nossa rede. Os pacientes todos conseguiram uma assistência, não tivemos UTIs superlotadas, nós chegamos próximo, mas nós conseguimos escapar desse desastre sanitário que foi verificado em outros países ou cidades, até como Nova York, que sofreu uma crise sanitária bem pior que a nossa estado de São Paulo. Nós tivemos em alguns locais no Brasil, né, principalmente na região norte, em Manaus e Belém. Belém tiveram realmente um colapso do sistema, e inclusive porque são cidades que não têm uma rede, né, hospitalar tão presente como nós temos aqui na região sul e sudeste, né? Então, porque que a gente observa, né, é um Ministério da Saúde um pouco ausente, e vários brasileiros vêm reclamando em relação a isso. Então, a gente vê todos os dias no noticiário o número de casos caindo, o número de mortes também. A gente observa que existe uma maior flexibilização, né? As pessoas estão saindo mais, né? Muitas, às vezes, não estão usando máscaras e, enfim, não estão ainda continuando com o distanciamento, até por conta assim, não, já aqui no Brasil está controlado e tal, mas acho que a gente tem que se espelhar nesses países, o que está acontecendo nos outros locais, justamente para ter tempo de se prevenir e tomar as medidas necessárias, né? Antes que a gente alcance uma segunda ou terceira onda, né? E o que a gente observa é que, assim, os espaços culturais e sociais eles estão abrindo, né? As pessoas estão saindo mais, e isto, na minha opinião, é um perigo, né? E a gente está num risco iminente de um aumento expressivo de casos. Essa é a questão, né? Quando nós tivemos o início da pandemia aqui, nós pudemos observar, né, a crise sanitária na Europa. Então, nós podíamos imaginar, né, que nós seguiríamos um caminho semelhante. Eu lembro que uma época se falou que o clima mais quente do Brasil podia não ser favorável ao desenvolvimento do vírus, mas quando o vírus atingiu regiões, né, tropicais, como foi o caso de Manaus e do Norte e Nordeste, nós observamos que o Brasil não seria poupado. E aí, por exemplo, né, aí houve um tempo para se preparar, né, e muitas medidas foram adequadas. Por exemplo, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né, o HC, foram preparados 300 leitos de UTI para acolher os casos graves, né, e mais 600 leitos para os pacientes de média complexidade, né. 300 leitos de UTI, maior UTI do país, né, uma das maiores do mundo para atender casos de UTI, de casos graves, e essa UTI chegou a ficar cheia, ou seja, nós tivemos uma demanda muito grande no pico, mas a UTI estava lá, a UTI estava pronta para receber os pacientes. O problema é quando você não tem a UTI e você corre e improvisa, né? Não tem uma equipe especializada, uma equipe preparada, uma equipe treinada, né, para atender os pacientes graves. Nós sabemos que
a mortalidade em UTI cresce muito, né, quando não tem uma equipe adequadamente treinada. Então, aqui o Hospital das Clínicas se preparou para receber, e por isso que a crise sanitária em São Paulo foi contornada, né? Nós tivemos um grande número de mortes, mas pelo menos os pacientes graves tiveram uma UTI que pudesse acolhê-los, né? O que não ocorreu em outros lugares, né? Na Lombardia, na Espanha, em Nova York, muitos pacientes não tiveram acesso a uma unidade de terapia intensiva porque o sistema estava esgotado, né? Então, esse foi um aspecto positivo. Um ponto muito importante é o nosso Sistema Único de Saúde, que nós temos um Sistema Único de Saúde para todos, né? E isso ajudou muito, né, no combate à pandemia no Brasil. O nosso Sistema Único de Saúde pode não ser o ideal, pode ter suas deficiências, pode faltar hospital em várias regiões, mas pelo menos, né, é um sistema que pode acolher, né, os doentes, pode dar uma organização ao sistema, e o que não ocorreu em outros países que não têm um sistema de saúde para toda a população, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde quem não tem seguro-saúde, às vezes, não tem acesso ao sistema de saúde simplesmente, né? Com certeza. Então, acho que o SUS realmente é um privilégio dos brasileiros, né? Foi instituído em 88, né? E provou aí por mais de 3 décadas um modelo eficaz, né? E universalizado para a saúde dos brasileiros. E atualmente virou polêmica, né? A partir de um decreto publicado na última terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que pedia estudos para avaliar a possibilidade de conceder à iniciativa privada as unidades básicas de saúde. Aí eu queria saber a sua opinião em relação a essa ação do presidente. O decreto foi mal elaborado, né? Eu acho que Uhum. houve uma precipitação em relação a dar uma impressão que era entregar, né, a atenção primária para o setor privado. Existem muitas parcerias público-privadas. Nós devemos lembrar que mais da metade das internações pelo SUS no Brasil são realizadas em hospitais privados, né? As nossas filantrópicas, né? Muitas das Santas Casas, que são instituições privadas. Nós temos o modelo muito bem sucedido hoje no Brasil inteiro, que foi criado aqui no estado de São Paulo, das organizações sociais administrando hospitais públicos, e hospitais públicos de grande qualidade, né? Então, a convivência do setor público e privado no atendimento da saúde é prevista na Constituição, e muitas vezes é benéfica. O setor privado, às vezes, é mais eficiente, consegue ter uma rotatividade, né, melhor nos leitos, né? Então, os sistemas devem conviver, devem colaborar, e as parcerias público-privadas são muito interessantes, e os exemplos que nós temos aqui no Brasil, elas funcionam bem. Tem que ter uma fiscalização, né? Tem que ter um controle, evidentemente, né? Então, acho que o decreto ele foi elaborado, talvez meio às pressas, e deu um aspecto dúbio, né? Dando a impressão que a ideia era entregar, né, simplesmente a porta de entrada do Sistema Único de Saúde para a iniciativa privada, né, simplesmente sem um modelo, né? E não foi muito bem essa proposta. Acho que, como você mesmo falou, foi entendida de maneira errônea, né? Porque a parceria público-privada sempre é bem-vinda, e nesses tempos de pandemia foi possível observar aí vários gargalos do SUS. Daí a ideia de se fazer essa parceria para justamente prover uma melhor qualidade de atendimento no SUS, né? Para os brasileiros. Eu acho que foi essa a ideia, né? Dentro da sua experiência, né, como secretário de saúde, e a grande bagagem que você tem,
Na sua opinião, a gestão de recursos para a saúde estão sendo bem feitos, bem distribuídos? O que será que falta para a gente ter essa qualidade na saúde? Nós temos 75% das pessoas que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, né? 75%, e 25% tem algum plano de saúde privado. Esse 75% que depende exclusivamente do SUS tem aproximadamente 45% do total investido em saúde, né? Enquanto os 25% restantes têm 55% do que é investido em saúde. Então, a desigualdade aí é evidente, né? Então, tem que se fazer mais com menos, né? E é claro que os recursos têm que ser muito bem geridos, o que muitas vezes também não ocorre, né? Então, é um grande desafio, né? É um sistema subfinanciado. Uhum. A Constituição, ou pelo menos a interpretação da Constituição, não define bem quais são os limites dos direitos dos pacientes no Sistema Único de Saúde. Isso acabou levando a uma judicialização extrema, né? A judicialização no Brasil é justamente pela indefinição, né, do que o Estado deve dar, o que o Estado não pode dar. Como isso não é claro, existe a interpretação que o Estado deve dar tudo, né? E não há país no mundo, né, que possa dar tudo, qualquer tipo de tratamento, tratamentos caríssimos, tratamentos importados, tratamentos que não foram aprovados pela Anvisa. E aí fica essa judicialização que acaba prejudicando justamente quem precisa mais, porque grande parte da judicialização é feita por quem tem plano de saúde, por quem tem advogado, ou seja, a parcela mais rica da população. E acaba sobrando menos recursos ainda para quem não tem opção, né? Então, acho que existem muitos ajustes que nós temos que fazer, né? Eu acho que o Brasil tem que mirar acesso, né? Melhorar o acesso da população à saúde e reduzir as desigualdades. Sem sombra de dúvida, né? E também é interessante a gente salientar a importância da ciência e da pesquisa e da inovação na saúde, né? Que a gente se viu aí diante da pandemia, né? E os países que tinham tecnologia, que estavam mais preparados, né? Eles responderam melhor à pandemia, né? Então, por exemplo, a Coreia do Sul hoje ela tem o controle do número de casos, de número de pessoas infectadas, consegue ter uma abordagem melhor às pessoas doentes. Por quê? Porque eles têm tecnologia, né? Até pelo celular eles conseguem monitorar as pessoas doentes, ver o número de casos, né? E por isso hoje a situação lá está controlada, o que não acontece aqui no Brasil. Então eu acho que uma parcela desse dinheiro, né, que a gente sabe que tem que sim, hoje cada vez mais a gente observa a necessidade de investimentos na área de pesquisa, porque todas as informações hoje que nós temos sobre o novo coronavírus estão vindo de pesquisas, né? Inclusive as vacinas estão na fase de pesquisa, né? Então, eu acho que a pesquisa ela tem que estar mais presente dentro da área da saúde, né? E dentro do curso de medicina da faculdade lá da USP, vocês têm a abordagem de inovação? Tem algum curso de inovação voltado para médicos? E recentemente foi instituído o Centro de Inovação no HC, o Inova HC, ao qual você também é presidente do conselho. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse Centro de Inovação do HC, quantas startups vocês têm lá hoje e as soluções que elas apresentam. Então, o Inova HC foi justamente criado para que tivesse um novo eixo de sustentabilidade do sistema do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, né? Nós tínhamos 3 eixos importantes, né, que é assistência, pesquisa e ensino, e nós criamos o 4º, que é a inovação, né? Não existe modernidade sem inovação, né? E nós estimulamos muitos alunos a participarem desse processo, né? E nós temos cursos na graduação, na pós-graduação,
A ideia é fazer agora, desenvolver um MBA, né, de inovação, em parceria com o Butantan. E nós temos alunos de primeiro ano, recentemente fomos procurados por um grupo de alunos de primeiro ano que quer se envolver na inovação. Muitos nossos empreendedores são alunos da Faculdade de Medicina, são residentes, são médicos do HC, se bem que o Inova HC é um hub aberto para empreendedores de fora e de dentro da instituição. Já passaram por lá mais de 200 startups. Nós temos atualmente mais de 50 startups atuando dentro do HC, aproveitando o grande laboratório de saúde que nós somos, né? Eu digo, olha, se der certo no HC, vai dar certo em qualquer lugar do país, porque o desafio é muito grande, né? Então, nós somos um grande laboratório, né? Sem sombra de dúvida. E a oportunidade, né, de uma startup entrar no HC, testar, né, a sua tecnologia dentro do HC, realmente uma oportunidade de consolidar um produto. E temos várias empresas colaborando com a gente, né? Nós temos pelo menos 2 dezenas de empresas que atuam, né, no apoio, né, ao Inova HC, que estimulam processos de inovação, que estimulam startups, né? E, recentemente, o Inova HC criou um centro de inteligência artificial, junto com a Siemens, né? Para justamente introduzir a inteligência artificial em várias das áreas assistenciais que o HC. Não só introduzir, mas também educar, né, os alunos, né? Ajudar em administrar as informações, criar um data lake, né? Criar a possibilidade que todas as informações clínicas, laboratoriais, de imagem fiquem arquivadas num só lugar, né? Big Data, né? Isso, isso. Isso aí vai impulsionar muita pesquisa, né? Não existe nenhum grande data lake na saúde no Brasil, entendeu? E o Hospital das Clínicas quer dar esse exemplo, quer impulsionar essa atividade. Não, sem sombra de dúvida, né? Hoje, o país que não tem inovação, né, tem tecnologia em saúde, vai ficar para trás, né? E a gente está agora sendo prova disso. Nós estamos diante de uma pandemia, né? E hoje a telemedicina está tendo uma repercussão super positiva em todas as instâncias. Os pacientes estão sendo, enfim, assistidos através de videoconferência, né? Enfim, inclusive, existem startups aí, no Einstein e outros hubs de saúde, que desenvolveram tecnologias de Big Data, inclusive de análise de imagens, para poder avaliar os pacientes com Covid. A gente tem resultados aí muito bacanas, né, de algumas startups brasileiras, e nós temos pessoas capacitadas, né? Enfim, os nossos médicos são os melhores do mundo, muito bem preparados, né? Então, eu acho que esse curso do MBA no HC vai trazer um valor agregado importante na formação dos médicos, que eu acho que tem que começar ali, né? A questão da ideia da inovação, do desenvolvimento de uma solução, de um novo processo, de um novo produto, vai aí ajudar na formação do médico, que hoje ele também tem que se inovar, né? As coisas estão mudando muito rápido, né, doutor Giovanni? Sem dúvida. A questão da inteligência artificial, que muitas vezes é identificada como uma ameaça, né? Uma ameaça ao exercício da medicina, ao médico. Ao contrário, é algo que é um instrumento que o médico utiliza, né, para poder ser mais preciso, né, dar mais segurança para o paciente, né, conseguir melhorar a produtividade. Então, a inteligência artificial é um grande instrumento no setor de saúde. Um outro exemplo importante é que, na pandemia, nós levantamos uma plataforma de inteligência artificial aqui no Instituto de Radiologia em 30 dias, né, para poder receber imagens de tomografia do Brasil inteiro e responder se essa imagem de tomografia era suspeita de Covid e qual a extensão da doença. Olha! Nós tivemos, primeiro, uma grande solidariedade, né? Várias empresas vieram, aderiram e nos ajudaram nesse projeto, né? A Amazon
nos forneceu a nuvem, a Huawei e a Siemens os algoritmos, um chinês e um europeu, porque lá já tinha tido a pandemia. A GE nos ajudou com um sistema de Pax. A Petrobras veio com recursos. O Todos pela Saúde do Itaú também investiu no projeto. Ou seja, veja, graças a essa solidariedade, nós unimos empresas do mundo inteiro, né? Conseguimos unir os chineses aos americanos, né? Muito bacana. Para desenvolver um projeto, e nós conectamos 50 hospitais do Brasil inteiro, mandando imagens para nós em 2 minutos, né? Nossa, o nosso olha. artificial respondia se aquele caso era um caso suspeito de Covid ou não. Eu acho que você trouxe para nós aqui boas notícias, né? Com essas iniciativas. Eu acho que são grandes avanços aí, e principalmente hoje na pandemia, os exames de imagem, né, e utilizando algoritmos para ajudar no diagnóstico são super bem-vindos. Porque, como você mesmo falou, é uma doença que tem um curso rápido, né? Ela já parte para um estágio mais avançado, o indivíduo pode vir a óbito, e o PCR e a sorologia às vezes demora muito tempo, e a imagem ela traduz muito da doença, né? Isso a gente teve esse aprendizado da doença. Muitos pacientes que não apresentavam sintoma nenhum ou sintomas leves, né? Às vezes o exame não ficava pronto, ia fazer a tomografia, estava lá com 25, 30, 40% do pulmão comprometido, né? A gente cansou de ver esse tipo de caso, e esse paciente ele já evoluía para óbito muito rapidamente. Então, são ferramentas tecnológicas e inovadoras que vão trazer benefícios para a saúde, sem sombra de dúvida. Parabéns pela iniciativa do Inova HC, e espero que muitos projetos aí saiam, né, dessa iniciativa, né? E agora estamos aí no desafio das vacinas, né, doutor Giovanni? E as vacinas estão em testes, a gente não sabe ainda qual vacina irá funcionar, né? Existe uma politização das vacinas, a vacina chinesa é de fulano, a de Oxford é de ciclano, e, infelizmente, essa politização acaba contaminando um pouco, né, enfim, o curso das coisas, como deveriam ocorrer. Eu queria saber, na sua opinião, e como uma pessoa experiente, né, como secretário e secretário de saúde, poderia nos relatar aí a sua opinião a respeito disso? Eu acho que a politização da saúde sempre acaba em desastre, né? Inclusive, alguns países envolvidos, o sistema sanitário ele é independente, né, da política, né? Ou seja, é o setor técnico, né? E, infelizmente, a pandemia foi muito politizada, né? O importante é entender o seguinte: não existe vacina no momento. A vacina só vai existir quando ela mostrar, né, alguma das vacinas que estão sendo desenvolvidas, e são várias, né, que elas mostrarem se tem eficácia, né? Nenhum estudo de eficácia ainda foi concluído. Ou seja, existem produtos em desenvolvimento, né, que pretendem ser vacinas, mas sem o que é fundamental, que é saber se a vacina é eficaz ou não. Se a vacina não for eficaz, não é vacina, não serve para nada, né? Então, nós temos que esperar os testes de eficácia para saber, né, se isso vai se tornar um produto viável para o consumo. Enquanto não for demonstrada eficácia, vamos esquecer e vamos continuar tendo as medidas protetivas que são as únicas eficazes no momento, né, que é evitar ao máximo contato, a utilização da máscara, né, evitar aglomerações, porque é o que funciona no momento. Vamos esperar, né, vamos torcer que alguma dessas vacinas demonstre eficácia e que o ano que vem, né, e não será antes do ano que vem, nós consigamos vacinar uma boa parte da população e a vida possa voltar ao normal. Sem sombra de dúvida, né? E agora, aqui nós estamos encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria muito de agradecer a participação do professor Dr. Giovanni Cherry,
aqui no nosso canal, no Especial Saúde, no canal Biografias. Eu gostaria, doutor Giovanni, que você deixasse uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos ouvindo e uma mensagem de esperança, porque estão todos ansiosos, o Natal está aí se aproximando, né? As pessoas querendo voltar às suas rotinas, aguardando ansiosamente os resultados das vacinas. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final. A mensagem que eu queria deixar vamos trabalhar mais na promoção da saúde, né? Vamos trabalhar para que nós tenhamos uma população mais saudável, mais produtiva no Brasil. Isso é bom para a pessoa, é bom para a família, é bom para o país, né? Evitar muitas doenças crônicas que acabam ocorrendo por um descuido, né? Por uma falta de conscientização, né? Que as doenças podem ser evitadas se todos tivessem hábitos mais saudáveis. E como eu tenho certeza que 2020 deixa grandes lições, né? E felizmente eu tenho muita fé que no ano que vem as coisas aos poucos vão voltar à normalidade, mas que nós não devemos esquecer essas lições da importância da vida, da saúde, da qualidade de vida, né? Da possibilidade de a gente socializar, né? De poder trabalhar. Então, eu acho que foi um ano que nos causou, né, grandes dificuldades, né, e também nos fez pensar em relação ao que nós realmente queremos para nós, para a nossa população e para o país. Obrigada, muito obrigada, professor. A mensagem foi um enorme prazer tê-lo aqui com a gente no nosso canal Saúde e Biografias e esperamos revê-lo em breve novamente aqui no nosso canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. O Saúde e Biografias vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. Eu, Elias Awad, esperamos vocês com mais um programa, mais uma entrevista abordando o tema da pandemia, tratamento, vacinas. Muito obrigada a todas e até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Tá, e portanto, este foi o Especial Saúde apresentado pela doutora Lúcia Belawad, que trouxe a entrevista com o doutor Giovanni Guido Serri. Obrigado pela sua audiência, inscreva-se no canal, não se esqueça, e toda semana tem uma grande referência da área médica, da área da saúde para conversar conosco. Tchau, pessoal, até o próximo Especial Saúde.